Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Oh, glória! Sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Fique conosco, Deus tem uma palavra para a sua vida, a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, a todos aqueles que estão passando pela live, permaneça, que Deus tem uma palavra para o seu coração. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, divide juntas e medulas, porque ela é apta, e discerne os pensamentos e a intenção do coração do homem. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E o autor das Escrituras é o próprio Deus. A Bíblia diz que a gente precisa meditar nas Escrituras, porque é nelas que contém palavras de vida eterna. Eu gostaria, nesta oportunidade, de ler os textos bíblicos, segundo os tópicos que eu irei abordar, e eu queria falar sobre as ordens de Jesus à igreja. O Senhor Jesus, ele chamou 12 para que estivesse com ele. Muitos ensinamentos em que o Senhor Jesus ortogou as multidões, muitos deles os discípulos não compreenderam também, porque Jesus falava por parábola. E o ensino de Jesus, ele tinha autoridade. O que isto quer dizer? É que Jesus pregava e vivia o que ele pregava. As palavras que Jesus transmitia ao povo eram contempladas no seu caráter, na sua atitude, tá? E na sua vida. Então perceba que, diferente dos ensinamentos daqueles que se assentavam na cadeira de Moisés para legislar a lei diante do povo, eles ensinavam o povo a lei, porém eles não exerciam, praticavam a lei. Por isso o texto sagrado ele vai sempre explicar, tanto na narrativa de Mateus, tanto na narrativa de Marcos, tanto na narrativa de Lucas, ou tanto na narrativa de João, em apresentar o Senhor Jesus. Então você observa que há uma diferenciação. O texto vai dizer que ele falava como quem tem autoridade, porque Jesus vivia aquilo que pregava. O povo via em Jesus a fidedignidade daquilo que ele pregava e ensinava. Bendito seja o nome de Jesus. E eu queria ler com vocês Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Enquanto eu estou lendo, você pode compartilhar a live. Há um irmão em Cristo que está afastado dos caminhos do Senhor, há alguém que está distante da igreja do Senhor Jesus, você pode compartilhar. Alguém que está passando problemas difíceis, depressão, transtorno de ansiedade, porque eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida. Quem ama a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Diz assim Mateus capítulo de número
de número 11, versículo de número 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a primeira ordem que Jesus ele dá à igreja. Perceba que você pode perguntar para mim nesta oportunidade: o que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de mim? Você já pensou? Você já refletiu no amor sacrificial de Jesus? Jesus não amou pessoas boas. Jesus não deu a vida dele por pessoas boas. Por quê? Porque as Escrituras do Antigo Testamento encerrou-se debaixo de maldição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos, capítulo de número 3, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus por meio de Cristo Jesus é a vida eterna. Romanos, capítulo de número 6, versículo 26. Então perceba, dentro da narrativa, que precisamos refletir, fazer esta pergunta para si mesmo: o que Jesus requer de mim? É interessante que dentro de Mateus capítulo de número 11, versículo 28 em diante, a qual eu vos li, né, se encaixa com Mateus capítulo, glória, Mateus capítulo de número 9, vamos lá que eu vou encontrar, o texto que diz: e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Observe que Jesus olha para as multidões e Jesus percebe que estas ovelhas, que são a casa de Israel, estavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Você me pergunta: pastor a quem? A casa de Israel não tinha pastores para apacentar elas? Tinha os fariseus, os saduceus que estavam assentados na cadeira de Moisés. Porém, eles se auto-intitulavam pastores da casa de Israel, se intitulavam zelosos pela lei, né? E, de fato, eles eram, porém, eles não tinham cuidado das ovelhas da casa de Israel. Jesus declara, expressando e dizendo: e vendo Jesus as multidões, ele sentiu o que aquela multidão estava passando. Ele sentiu a dor, do desprezo que aquelas ovelhas sentiam pela liderança da casa de Israel. Então observe, Jesus vê, Jesus contempla, ele está contemplando e vendo você, não por fora, mas por dentro, como de fato você é. As suas dores, as suas aflições, os seus conflitos, as suas guerras, Jesus está vendo. E o texto é bem enfático em falar: ele teve compaixão delas, porque andavam desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Eu quero declarar sobre a sua vida e profetizar sobre a sua vida, baseado e fundamentado nas Escrituras. Jesus quer ser o pastor
da sua vida. Ele é o bom pastor. Porque ele é o bom pastor, porque ele deu a vida pelas ovelhas. Ele disse: toda ovelha, toda alma que o Pai me dá, virá a mim, e de maneira nenhuma as que vêm a mim, eu o lançarei fora. Então perceba que se encaixa com Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Há um convite de Jesus a estas ovelhas desgarradas da casa de Israel: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo que Jesus está declarando aqui na sua palavra, está declarando a nós na nossa época e na nossa geração. E para você que está me ouvindo, ele está te convidando: venha a mim. Você que está nas drogas, você que está no alcoolismo, você que está nos vícios, você que está numa vida de prostituição, de fornicação, de adultério, você que está mergulhado na prática da iniquidade e do pecado, Jesus está te convidando: venham a mim, passem por mim, venham a mim. Jesus está te convidando como você está. Por quê? Porque ele é a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Você entra, você aceita o convite de Jesus e vem a ele como está. Mas você será forjado, moldado por Jesus. Quando você atravessar a porta, você estará sendo cuidado por ele, você estará sendo zelado por ele, porque ele é fiel sobre a sua palavra para cumprir sobre a sua vida. A pergunta que faço a você: você aceita o convite de Jesus? Você está com seus ouvidos abertos para entender o convite de Jesus sobre a sua vida? Ele está te convidando. Esta é a primeira ordem de Jesus direcionada aos seus discípulos para que preguem, para que anunciem, para que transmitam a você. Você pode estar me ouvindo dizendo: pastor, eu não consigo sair da pornografia, eu não consigo me libertar das drogas, eu não consigo me libertar da prostituição, eu não consigo me libertar dos vícios. Não, por si só você não consegue, mas se você entregar sua vida a Jesus, falar com ele agora e declarar como você está por dentro, ele vai te ouvir, porque a palavra do Senhor diz que ele não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. Um coração quebrantado e um coração contrito é aqueles que recebem a palavra, entendem a palavra confronta a sua consciência, a consciência começa a dizer que a sua conduta está errada diante do crivo da palavra. Quando você tem essa consciência, é gerado arrependimento no seu coração, é gerado o sentimento, o desejo de voltar para Cristo, de se render a Cristo, de se entregar a Cristo. Então perceba, Jesus está convidando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, é interessante expressar aqui que há um cansaço, há uma sobrecarga emocional, psicológica no ser humano, tá? E da onde é a origem do fundamento das palavras de Jesus? Quando ele lança o convite, ele diz: todos
os que estáis cansados e sobrecarregados. Da onde é a origem desse cansaço? Da onde é a origem desta sobrecarga que está sobre a alma, a psique do homem? Esta origem é o pecado, que causa esse estrago nas emoções, nos sentimentos, na alma do ser humano. Vejam bem, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 29. Tomem sobre vós, recebam sobre vós o meu jugo. Jugo de quem? De Jesus. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a sua alma. Entenda nesta oportunidade que o Senhor Deus está te dando. Ô glória! Boa noite, Adriano. Graça e paz seja sobre a sua vida. Então entendam, o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é leve. Em contrapartida, o jugo do pecado, o fardo do pecado é pesado. Esse fardo e esse jugo do pecado sobre o homem, que o homem está carregando, vai direcionar o homem ao abismo. Se o homem não remover de sobre a sua vida o jugo, e esse fardo que está sobre os seus ombros, que a origem é o pecado, que está deixando o homem cansado, e há uma sobrecarga sobre as emoções, sobre o psicológico, sobre a alma, que é a sede das emoções e dos sentimentos. Jesus está te dando a oportunidade. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. É melhor carregarmos o jugo de Jesus. É melhor aprendermos aos pés de Jesus. É melhor. Oh, glória! Por quê? Porque Jesus quer realizar esta obra na sua vida. Jesus, ele quer realizar esta obra na sua vida. Jesus é manso. Jesus é humilde. Ele quer alcançar a sua mente e o seu coração. E eu quero repreender na sua vida toda a cegueira na sua mente, no poder do nome de Jesus. Eu quero repreender na sua vida toda a dureza de coração que habita na sua vida. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a penha. A palavra, a unção da palavra, ela tem o poder de quebrantar a dureza do teu coração. Oh, glória! Agora entenda, por que há essa dureza no coração do homem? Por que os olhos do entendimento do homem não conseguem enxergar o amor, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus por meio de Cristo Jesus sobre a sua vida? Por causa do pecado. Entende uma coisa? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos homens incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus. O trabalho do diabo é cegar a tua mente. O trabalho do diabo é endurecer o teu coração. O trabalho do diabo é te envolver com as paixões, com as concupiscências, com as soberbas desta vida, para que você não contemple a magnitude da presença de Deus que está sobre todos os seres humanos. Só que muitos seres humanos, por estar envolvido no pecado, não consegue perceber. O coração está duro, obstinado, a mente está cega. Mas escute uma coisa, há um convite de Jesus para a sua vida. Mude de direção. Mudar de direção dentro da língua dos originais, da cópia dos originais, é arrependimento.
porque arrependimento é mudar de direção. Você que está caminhando, você que está praticando o pecado, a Bíblia diz que se você continuar e morrer na iniquidade, a sua morada será no inferno. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas e amam mais as trevas do que a luz. Enquanto você está andando nas trevas, enquanto você está andando na iniquidade, no pecado, você está no estágio de condenação. Jesus está te convidando. Jesus está te convidando. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se ao Senhor, vosso Deus, o único verdadeiro Deus, que de fato te amou, que de fato deu a prova do seu amor através de Cristo Jesus. Ele está te convidando para te remover das trevas. A Bíblia diz que o Filho de Deus, o unigênito do Pai, se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Escute uma coisa: as obras do diabo, manifestadas através do pecado, na mente e no coração do ser humano, é desfeito, é anulado, é quebrado toda a legalidade, porque Cristo tem poder para quebrar essa legalidade na tua vida. Jesus tem poder para quebrar a legalidade do pecado sobre a sua vida. Você crê nisso? Porque ele foi o único que venceu o pecado, venceu a morte. Quando ele rendeu o Espírito na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está consumado a obra que o Senhor me confiou. E a Bíblia diz que ele olhou no suspiro e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O texto diz: e rendeu o espírito. Por quê? Porque a morte não tinha nem poder e nem autoridade para tirar a vida de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Ele nasceu 100% sem pecado, porque a semente que gerou Jesus foi do Pai, foi do Espírito Santo, não foi da horizontal, não foi da terra. Quando somos gerados em pecado. Quando nascemos, somos concebidos em pecado. Jesus não. Por isso, a Bíblia diz que ele desceu às regiões inferiores da terra, tomou a chave da morte e tomou a chave do inferno. Sabe o que simboliza a chave na morte? Poder e autoridade. Jesus tem a chave da morte e Jesus tem a chave do inferno. Oh, glória! E ele tem o poder de anular o pecado, de quebrar a legalidade do pecado na sua vida. A pergunta que eu faço agora a você é: você está ouvindo o convite de Jesus? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Refrigério, oh glória, o Senhor tem para a tua alma, para a tua vida. Porque no versículo 30 do capítulo 11, Jesus conclui o convite dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus remove o jugo do pecado, Jesus remove o fardo do pecado, e Jesus coloca o fardo dele, o jugo dele sobre a sua vida. Eu te pergunto: você prefere o jugo do pecado?
Você prefere o fardo do pecado ou você prefere o jugo de Jesus e o fardo de Jesus? Eu já carrego o jugo de Jesus. Eu já carrego o fardo de Jesus sobre a minha vida. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória! Oh glória! A Bíblia diz que ele pega o homem caído, que se arrepende dos pecados, que se converte dos seus maus caminhos perante ele e transporta o homem para o reino do Filho do seu amor. Você hoje vive no reino das trevas, governado pelo diabo, que seduz atualmente o teu coração a você viver uma vida no pecado, no deleite do pecado. Jesus está te convidando, ele está te convidando porque ele quer arrancar você do reino das trevas. Ele quer arrancar você do governo do diabo e transportar você para o reino do Filho do seu amor. Ele quer inserir você no reino de Deus. Por isso a Bíblia diz, uma declaração de Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, entenda que Jesus traz luz à nossa mente e entendimento ao nosso coração através das Escrituras Sagradas. Ele está dizendo que o homem precisa buscar colocar o seu interesse em primeiro lugar, priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Então, as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Agora eu te pergunto, você quer ser inserido no reino de Deus? Oh, glória! Eu estou sentindo Jesus aqui. Você quer fazer parte do reino de Deus? Jesus está te convidando. Você fala, pastor Araquém, a minha vida está toda quebrada, vem quebrada mesmo. A minha vida está toda desmantelada, vem desmantelada mesmo. Porque Jesus é especialista. Ele quer tratar de você, ele quer cuidar de você, ele quer fluir em amor na sua vida. E você vai perceber que a sua vida será transformada pelo poder do Evangelho. A palavra Evangelho, no grego, significa as boas novas. É o que os céus têm para derramar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda, quando eu aceito o convite de Jesus e me deleito nele, me rendo à sua vontade, eu vou experimentar o que o reino de Deus tem para a minha vida. Oh glória! A Bíblia diz que Jesus, declarando, ele expressa dizendo, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é gozo, paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Oh glória! Sabe onde é formado o reino de Deus? Na minha mente, no meu coração. Sabe quem é que está vivendo toda a plenitude do reino de Deus? Aqueles que são inseridos em Cristo Jesus. Então perceba, meus irmãos, o primeiro convite de Jesus está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus convidou os 12. Pedro estava na pesca, quando Jesus se apresentou a Pedro pela primeira vez. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro, eu estou resumindo, e disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Oh glória! Sabe qual foi a declaração de Pedro? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador.
Oh, glória a Jesus! Que você tenha esta mente, que você tenha este coração rendido, voltado ao Senhor, com arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Pedro olhou e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro é o homem habilidoso. O seu pai, junto com João e André, estavam ali porque tinha uma empresa de pesca. E eles eram habilidosos na arte de pesca. Jesus disse: venham a mim, e eu vou transformar vocês, eu vou moldar vocês, eu vou habilitar vocês a serem pescadores de homens. Ele nos chama, ele nos convida, Oh, glória! O amor de Jesus, irmãos, é tão grande que aceita a pessoa como está, para então restaurar a sua vida. Então perceba que quando nós nos decidimos vir a Jesus, tá? A nossa vida está como? No estágio de cansados, no estágio de uma sobrecarga muito grande no nosso emocional, no nosso psicológico, na nossa alma. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, e a todos que estão na live, estão compartilhando a live, né, estão sofrendo de depressão, transtorno de ansiedade. Quantos hoje não tiraram a sua vida? Quantos hoje estão isolados por causa dos problemas, das pressões da vida? Quantos hoje não conseguem enxergar a bênção da vida, do dom da vida que Deus lhes outorgou? Quantos? Por causa da sobrecarga, por causa do cansaço imposto pelo pecado. Oh, meu Deus! Mas quando ouvimos o convite de Jesus, quando de fato e de verdade entregamos a nossa vida a Jesus, porque não é eu aceitar, é eu ser aceito por Ele. O convite é dele. É Ele que está fazendo o convite. Se Ele está fazendo o convite, Ele está te convidando, é como você está mesmo. Porque Ele deseja restaurar a tua vida, a tua alma, o teu espírito, te ressuscitar espiritualmente. É o desejo de Jesus. A Bíblia diz que o desejo do Senhor é que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oh, glória! Quando nós aceitamos o convite, Jesus alivia-nos deste fardo. Jesus alivia-nos desta carga. E é interessante o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Oh, glória! E tudo se fez novo. Eu vou aplicar o versículo. Oricalamandoria seminai chomana econominai chovasuyandenemana economanasunderre. Olha aqui, você está em Cristo. O novo de Deus está em você. Você está em Cristo. Tudo se fez novo. Tudo que você não tinha percepção, tudo que você não compreendia, você passa a ter percepção e a compreender. Porque quando a Bíblia diz você é nova criatura, é porque você se tornou filho.
E quando você se torna filho, você procura ser íntimo do Pai. E você vai trazer esta iluminação à tua mente, luz ao teu entendimento e compreender. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas impostas pelo pecado, pela iniquidade sobre a sua vida, o fardo, a sobrecarga que estava sobre a sua vida, Jesus remove. Oh, glória! Jesus remove. É o que Paulo está escrevendo, irmãos, na revelação do Espírito de Deus a nós nessa oportunidade. Se alguém está, tempo presente, tempo de permanência. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus disse que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Bem verdade que o ladrão aqui, dentro de João capítulo 10, é os mercenários. É aquele que não passa pela porta das ovelhas, é que pula, né, pelos cercados, é ladrão e salteador. Mas a obra do diabo, irmãos, é matar, roubar e destruir também. Eu posso aplicar sem ferir o texto. O diabo mata, rouba e destrói, tá? Essa coisa ruim, tá? Que não tem pena da tua alma, ele quer te levar para o inferno, para você ir para o lago de fogo junto com ele. Não brinque com o diabo, não brinque com as seduções do mundo e não brinque com o velho homem que está dentro de você. Não brinque. Tá? Mas quando você lê a parte B de João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Esta declaração de Jesus, que tem aí umas teologia, que não tem nada de Bíblia, não tem nada de Jesus e não tem nada do céu, porque em vez de inserir a cada dia mais a tua mente e o teu coração no reino, está te distanciando do reino, provocando divisão, provocando contenda. Isso é a essência do diabo, isso é teologia do diabo, não é do céu. Porque a teologia do céu, irmãos, ela gera koinonia. A koinonia se fundamenta na unidade de um para com o outro, para servir ao Senhor nosso Deus. Então, quando Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus está trazendo a aplicação do reino em nós, a plenitude do reino e a sua justiça em nós. Jesus está prometendo todas as riquezas espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que ele quer derramar na tua vida. Está na hora de o cristão ir para a casa de oração e desejar ser revestido do poder do Espírito. Está na hora dos cristãos ir para a casa de oração e dizer: Senhor, a tua palavra fala sobre os dons espirituais. Eu quero experimentar a essência. Na essência, eu quero experimentar os dons na minha vida, esta experiência espiritual na minha vida. Senhor, eu quero ser usado com os dons de curar. Eu quero ser usado com os dons de variedade de línguas. Eu quero ser usado com o dom da fé. Eu quero ser usado, Senhor, com o dom de interpretação de línguas. Eu quero ser usado com o dom de profecia. Eu quero ser usado com o dom de discernimento de espírito. Senhor, eu quero ser usado com o dom da palavra, do conhecimento e da sabedoria. Está na hora da igreja voltar às origens, dos cristãos voltar às origens e começar a buscar as riquezas espirituais que o Senhor tem para a tua vida.
Quando de fato nós nos colocamos e nos posicionamos com esse desejo na nossa alma, nós nos colocamos debaixo do centro da vontade de Cristo sobre a nossa vida. Por quê? Porque Jesus nos usa para alcançar vidas, alcançar pessoas. Oh glória, oh glória! E o Senhor quer te usar. Muitas pessoas criticam sobre o batismo com Espírito Santo. Jesus batiza com Espírito Santo. João disse que ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias. De quem? De Jesus. João disse: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória! Há muitas pessoas, Senhor, dá luz ao entendimento. Ilumina a mente, Jesus, para a interpretação fiel das Escrituras, extrair através de uma exegese sadia a fala do próprio texto, dentro de uma aplicação fiel. Fogo na Bíblia, irmãos, fogo na Bíblia, para os cristãos, a eclésia, a igreja, é purificação. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é a purificação. Mas fogo na Bíblia, para os injustos, para os ímpios, para os pecadores que não querem se arrepender, é juízo. Tem duas aplicações de fogo nas Escrituras, um para a igreja e outro para os que habitam no mundo, governado pelo diabo, e outro sentido para a igreja, que é governada por Deus, através de Cristo, e pelo governo do Espírito que habita no corpo. Então eu quero que você guarde isso no teu coração, pesquise, estude os textos. Fogo para os cristãos é purificação, para o ímpio é juízo. Então quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. É Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então busque essa experiência. Busque até receber, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais. E Paulo diz que devemos procurar os melhores dons. E quando o Senhor derramar na tua vida, zele pelo dom que o Senhor te deu. Bendito seja o nome de Jesus. Então eu vim para que tenham vida. Esta vida é o ressuscitamento espiritual, perdida por Adão, porque existe 3 tipos de morte. Já estou encerrando a live. A morte espiritual foi a primeira, a morte física é a segunda, e a morte eterna. Quando Adão pecou, ele quebrou a comunhão com Deus, porque a palavra morte, na raiz da palavra, significa separação. O homem se distanciou de Deus. Como eu sempre expresso, nunca foi Deus que se separou do homem. Foi o homem que se separou de Deus. Oh, glória! Então o homem morreu espiritualmente para Deus. Aí a Bíblia diz que as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Separação aqui, na língua original, trazendo sentido para dentro da palavra, significa separar-se. O homem se distanciou de Deus, gerando o homem a morte física. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenada ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo de Deus. Escute, enquanto tem fôlego de vida, você tem esperança de salvação. Se você morrer sem se arrepender dos seus pecados e sem se converter dos seus maus caminhos, morrer na prática do pecado, você não vai herdar o reino dos céus. A sua morada será no inferno. Jesus não quer isso para a tua vida.
Jesus não quer isso para a tua vida, porque ninguém prega mais sobre pecado, ninguém prega mais sobre o inferno, que é uma realidade, e foi Jesus em Lucas capítulo 16, e tanto no Evangelho de Mateus, quanto de Marcos e de João, que sintetizou, trouxe para nós a revelação da realidade do inferno. Tá? E trouxe para nós também a realidade do paraíso. O inferno é a morada de todos aqueles que rejeitam o amor, a misericórdia, a fé e a compaixão de Deus sobre a sua vida. E vivem no pecado. Não querem se arrepender dos seus pecados. E começa a perseguir os cristãos, pastores, a Bíblia. Por quê? Porque o cristão que é fiel e o pregador que é fiel, ele prega a verdade. Mas o seio de Abraão é para aqueles que se arrependeram dos pecados, vivem uma vida em Cristo. Quando partir desta vida para outra, será a sua morada. Tá? É um tempo intermediário, é só um momento. Os que estão no seio de Abraão serão tirados de lá no toque da trombeta. Oh, glória! Estamos aguardando ansioso, gritando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos, vivos em quem? Em Cristo, andando com Cristo, sofrendo por causa do testemunho de Cristo, perseguições, aflições, levado aos tribunais, levado às cadeias, aos presídios, mas não nega o nome do Cordeiro de Deus. Tá? Mas nós que estamos vivos, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Por quê? Porque isto que é corruptível se transformará em corruptibilidade. Aquilo que é mortal se transformará em imortalidade. A Bíblia diz, meus irmãos, que os que estão no seio de Abraão serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Depois nós que estamos vivos em Cristo Jesus, seremos transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares. E os que morreram sem Cristo, que estão no inferno, ficarão lá até o dia da ressurreição, do juízo, do grande trono branco. E ressuscitarão. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. A Bíblia diz que aqueles que foram cremados, todos que morreram do princípio até o fim, a Bíblia diz que vai dar os seus mortos, vão ressuscitar. Mas todos esses que morreram sem Cristo vão ser julgados por Jesus. A igreja será testemunha. A mensagem que eu prego para vocês será testemunha, porque naquele dia a Bíblia diz que o Senhor não terá ninguém por inocente. Agora mesmo a palavra será testemunho. Esta mensagem está sendo escrita num livro nos céus. Todos os pregadores, todos aqueles que testemunham, que evangelizam, que fazem a obra de Deus, a sua história está sendo escrita em livros. Porque a Bíblia diz que diante do Cordeiro, diante do Deus eterno, abriram-se livros. Desde a sua concepção de vida até o dia da sua partida, tem o livro da história da sua vida. Existe o livro do Cordeiro, existe o livro da vida. O seu nome está escrito lá. Só através de Cristo o seu nome pode estar escrito no livro do Cordeiro. Aquele que não for achado escrito o seu nome no livro do Cordeiro ou no livro da vida, não terá parte com o Senhor. A Bíblia diz que será atado de pé e mão e será lançado nas trevas exteriores. Sabe que treva é esse? O abismo. Que em Gênesis, capítulo 1, versículo 2 diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali há um abismo, aonde os anjos que caíram permanecem. Existem anjos que estão presos em cadeias e nunca foram soltos, porque a Bíblia diz que se eles fossem soltos, a terra não suportariam eles.
Então o negócio é sério. Eu quero te perguntar, nessa oportunidade, você está ouvindo o convite de Jesus? Você aceita o convite de Jesus? Essa é a primeira ordem de Jesus, o convite. Ele está te convidando, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ô glória, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se tem alguma pessoa aqui afastada dos caminhos do Senhor, se tem alguma pessoa aqui que nunca foi crente e deseja aceitar ser aceito por Jesus agora, eu quero que você escreva aqui e diga: pastor, a quem eu quero me converter a Jesus. Somos pecadores, irmãos, mas existem duas classes de pecadores: os pecadores remidos pelo poder do sangue de Jesus e os pecadores praticantes. Tá? Todo ser humano falho, mas se volte para Jesus com arrependimento verdadeiro. Abandone o pecado e se renda à vontade de Jesus. E eu quero convidar a você a ser um pecador remido pelo poder do sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É só o sangue de Jesus que tem o poder de purificar o pecado da sua vida. E este é o propósito de Deus por meio de Cristo: lavar as suas vestes espirituais do sangue do Cordeiro e as purificar no sangue do Cordeiro. Ô glória, tem alguém que deseja ser aceito por Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Escreve na rolagem: ô glória, bendito seja o nome de Jesus. Ô glória, é Ele que nos escolhe e Ele está te convidando nesta oportunidade. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele está te convidando. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Ele é fiel. Ele é fiel. Oh glória, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor, não cumprirá? Ele quer realizar esta obra na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida nesta oportunidade. Se você está na sua casa, dobre os seus joelhos. Se você está em um ambiente reservado, dobre os seus joelhos e ore comigo. Peça perdão dos seus pecados a Jesus. Peça perdão. Fala: Senhor, aceita-me de novo. Reaviva o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. O Senhor estará ouvindo a sua oração, porque a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados. Traduzindo, os seus ouvidos não estão fechados. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão abertos para ouvir a oração sincera, verdadeira. Oh glória, sincera é sem cera. Não existe cera nos ouvidos do Deus vivo. Se você orar agora, pedindo perdão dos pecados, a restauração da tua vida espiritual, você vai sentir a presença do Espírito de Deus como certificação sobre a sua vida. Você vai sentir. Oh glória, Ele certificando, te recebendo de volta. E uma grande obra Ele vai começar na sua vida, porque os seus ouvidos estão abertos. A sua mão está estendida para salvar. Oh meu Deus, eu quero orar pela sua vida. Ore comigo.
a libertação de Jesus virá sobre a sua vida. Oh, glória, o Espírito de Deus testificará com você. Mas zele da sua vida espiritual, zele da fé, que Ele avivará na sua vida agora, não é amanhã, é agora. Porque o Jesus que eu prego está vivo. E Ele deseja cear contigo. Ele deseja entrar na tua casa espiritual. Convide Ele agora. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pelo Adriano. Eu quero orar, Senhor, pelo Luiz. Eu quero orar, Senhor, por todos que estão aqui na live. E por aquele, Senhor, que mesmo não tendo se manifestado, está de joelhos dobrados orando, pedindo perdão pelos seus pecados. Ó Senhor, e declarando ao Senhor, e convidando ao Senhor a entrar na sua casa espiritual. Senhor, perdoa os seus pecados. Lava as suas vestes, Senhor, no sangue do Cordeiro e as purifica. Escreve, Senhor, seu nome no livro da vida. Espírito de Deus, testifica na vida dele e na vida dela agora, Senhor. Ora calabara show minebinai chovasé. Rabandominai kovasuri mikandarás. Uriminai chovasé. Pelo poder da palavra, Pai, eu repreendo toda obra do diabo, dos demônios, contra a vida dele e contra a vida dela. Toda obra de feitiçaria, todo trabalho feito, meu Deus, para destruir casais, para destruir famílias. Oh, Senhor Deus, seja repreendido agora, desfeito agora, na autoridade do poder do nome de Jesus. Meu Deus, quebra toda a legalidade agora, Senhor, pelo poder da sua palavra. Eu repreendo agora, Senhor, toda obra de intriga, de confusão, toda obra, meu Deus, realizada para desfazer a comunhão do casal, seja desfeita agora no poder do nome de Jesus. Pai, toda obra feita, Senhor, pelo adversário através dos seus asseclas, ó meu Deus, seja desfeito agora contra empresas, meu Deus, dos teus filhos, Pai, que labutam todos os dias, seja repreendido agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro libertação sobre a sua vida, eu declaro agora sobre a sua vida, através do poder da palavra, toda quebra de maldição sobre a sua vida. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, porque os sinais, Senhor, segundo a tua palavra, acompanham os que creem. Eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor está visitando pessoas agora. Alamando-me anai chovasé. O Senhor está visitando, Senhor, esta varoa. O Senhor está visitando este jovem, esta jovem, este varão agora, Senhor. Vai quebrando agora, Senhor, todo o vício das drogas, todo o vício do alcoolismo, meu Deus. Vai quebrando agora no poder do nome de Jesus. Oh, Rabandassuinderré. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo o nome. E todas as coisas estão sujeitas ao nome de Jesus. Eu declaro agora a bênção. Eu declaro agora a vitória. Eu declaro agora toda sorte e plenitude de bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida. Profetize sobre a sua vida. Eu tomo posse da palavra e da oração em nome de Jesus. Você sentirá algo novo de Deus na sua vida. A palavra é viva. O Senhor é vivo e habita no nosso meio. Oh, Ramandanoi-chovasé. Oh, glória! Como é bom estar na presença de Deus. Eu quero deixar esta mensagem de Deus para a sua vida. Esta oração para a sua vida. Oh, glória! Oh, glória! Tome posse, irmãos. Amanhã estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Eu falei 4 ordens e eu falei só sobre uma.
Faltam mais 3. Amanhã eu falo sobre a segunda ordem de Jesus, a sua igreja. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Agora eu estarei indo ao curso teológico, aprender a palavra de Deus. E convidar a você, não perca culto na sua igreja, não perca culto de ensino, não perca a escola bíblica dominical, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Meus irmãos, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Eu vou orar por você e você ora por mim. Esta mensagem ficará no meu canal do YouTube e no Facebook, a DK Araquém Cavalcante. Você pode ir lá, tem várias mensagens, curtir, compartilha, nos segue e a bênção de Deus virá sobre a nossa vida. Fique na graça e na paz, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Ô glória!